A pergunta mais frequente que recebo em minhas palestras é: o que você faz quando as pessoas mais próximas a você não apoiam seu crescimento? É porque você está se livrando da pessoa que eles amam. Você está mudando quem você é. E eles estão confortáveis com quem você é, sentindo que a realidade deles também está ligada à sua personalidade. Quando você decide mudar, está matando o amigo deles e está bagunçando a realidade deles porque você se encaixa na deles. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta sobre dinheiro e falando sobre isso por um tempo, porque eu acho que muitas pessoas estão com medo do dinheiro agora. Estão assustadas e incertas sobre o que vai acontecer com todas as questões do mundo em relação ao dinheiro, inflação, crises e tudo isso. Tenho curiosidade, com toda a sua pesquisa e o seu feedback da sua audiência, com o seu livro sobre dinheiro, o que você acha que é a principal coisa que impede as pessoas emocionalmente e mentalmente de acreditarem que elas merecem ganhar esse dinheiro? Sobre a questão do merecimento? Ou acho que muitas pessoas acham que não é aceitável. Há uma verdadeira moralidade em torno de ganhar dinheiro. Sério? Realmente focamos na ganância e quando você deseja dinheiro, não é a mesma coisa que ser ganancioso, mas acho que combinamos essas duas coisas. Então, claro, se você decide que quer ganhar dinheiro, você não conta para as pessoas. Lembro quando estava no caminho para enriquecer, as pessoas ficaram enojadas. Se eu dissesse vou perder Sério? 45 quilos, as pessoas diziam vai nessa. Mas se eu dissesse vou ficar rica, elas diziam você é repugnante. Então há um julgamento Uau. real em torno disso. E por que isso, se alguém é ambicioso e quer ganhar dinheiro e criar abundância financeira para si mesmo, porque... Sim, acredito que existe uma peça de moralidade implícita, onde você vai fazer coisas realmente ruins para todos os envolvidos. O dinheiro é o objetivo principal. Então você fará qualquer coisa para enriquecer. Acho que há uma percepção estranha disso. E acredito que as notícias definitivamente se concentram em toda a maldade que as pessoas fazem para ganhar dinheiro. E raramente ouvimos sobre pessoas doando muito dinheiro ou fazendo coisas maravilhosas com dinheiro. Realmente se trata de quão malévolos são os ricos. É mais raro ouvir. As pessoas, elas doam, mas não se ouve muito sobre Não isso. tanto. Aqui está uma coisa interessante, porque nós também fomos ensinados a diminuir nossas doações e não falar sobre isso, Sim. a deixar anônimo, não se gabar porque você está doando. Onde eu realmente comecei a recomendar, talvez falar 50% do meu tempo sobre isso, você está dando os outros 50% do tempo, você não precisa estar contando para todo mundo, mas quando você diz, olha, eu estou doando, isso inspira outras pessoas a fazer isso também. Absolutamente. E não precisa ser grana, pode ser tempo, energia, recursos, de outra forma, mas falar sobre isso, às vezes, capacita outras pessoas a serem mais generosas também. Eu concordo. E também tira o estigma de que você é um cabeça dura egomaníaco e quer todo o crédito por ser uma pessoa tão boa. E por que não? Falamos sobre outras coisas boas que fazemos. É apenas dinheiro. Eu já escrevi sobre sexo, estudei religião. O dinheiro é de longe o assunto mais pesado. O mais pesado. Absolutamente. É o tópico mais Sério? delicado. Não sei por quê, e realmente não sei. No entanto, é interessante. Seus pais falaram sobre dinheiro com você? Um pouco, né? Mas tinha um estresse sobre dinheiro, Sim. o que o tornava mais inquietante, né? Então, houve uma conversa, mas a maioria era estressante ou a relação deles não era tranquila, então eu pensava, Certo. ok, eles não estão em paz, mas estão trabalhando muito e o dinheiro está ligado a trabalho árduo, então alguma coisa deve estar errada. Exatamente. E não era um problema de dinheiro, era uma questão de cura emocional, né? Mas Sim. isso acabou se misturando ao dinheiro. Sim. Então, em sua mente, você associou dinheiro a Exato. estresse? Qual era a sua percepção a respeito de dinheiro antes de começar a ganhá-lo em comparação a quando começou? Bem, eu cresci em uma família muito reservada, então não discutíamos dinheiro. Era sujo e deselegante. Nunca aprendi nada sobre isso. Nenhuma educação sobre isso. Não, meu Deus, não, nada. E então eu tinha muito na cabeça de que não era legal querer ganhar dinheiro. O maldito dinheiro. Eu era uma roqueira, então estava mais focada na arte.
E você não vai se vender. Se vender, que conceito? Se vender basicamente significa que você está sendo pago para fazer o que ama. Por que isso é tão ruim? E então aquela conversa sobre o artista faminto e todas aquelas coisas. E que as pessoas ricas eram ruins. E eu era muito legal para me preocupar com dinheiro. E também tinha uma sensação estranha de que era quase como uma espécie diferente. Era quase como se houvesse eu e depois os adultos. E eu sentia isso em relação ao dinheiro também. Havia eu e havia pessoas que realmente ganhavam dinheiro de verdade e tinham casas grandes, carros chiques e faziam coisas. E eu era a versão infantil disso. Sempre sentava à mesa das crianças financeiramente. Foi uma mudança total de identidade que tive que passar, onde era como se eu pudesse me abrir para ser alguém que pudesse receber esse tipo de riqueza. Foi uma grande mudança para mim. Você acha que a gente tem que passar por uma mudança de identidade para ver o dinheiro de maneira diferente e ser capaz de recebê-lo de forma diferente? Com certeza. Essa é uma maneira realmente ótima de abordar isso. Quais eram as palavras-chave em relação à sua identidade com o dinheiro? Quando você não tinha muito versus as que você usaria dentro de si mesmo, ou o que é o dinheiro mais uma vez, né? Que você começou a desbloquear mais dinheiro. Bem, não foi necessariamente em relação à identidade, minhas palavras, porque eu tinha 2 mantras muito sérios, mas havia muita visualização de mim mesma com dinheiro. E escrevi sobre comprar o Audi em Você é Fodona, e tipo, eu não sou o tipo de pessoa que dirige um Audi. Você está brincando? É quase sentindo que o cara que fez o teste comigo diria, saia daqui, eu sei quem você é. Você não pode pagar por isso. Exatamente. E antes de começar a ganhar dinheiro, eu dizia eu não posso pagar para praticamente qualquer coisa que você jogasse em cima de mim. Minhas primeiras palavras eram, eu não posso pagar. O que fazemos quando dizemos isso? Seja verdade ou não seja? Estamos comprando a ideia de ser alguém que não pode pagar coisas. Também estamos provando isso. O que você fala, você quer provar, porque você quer estar certo. E isso é a base da sua realidade. Então, quando eu digo, eu não posso pagar 100 vezes por dia, estou trazendo subconscientemente provas como, olhe para o carro que estou dirigindo, estou morando em um beco, estou construindo todos os blocos fundamentais para provar que não posso pagar. E isso se torna minha realidade. E depois se torna minha zona de familiaridade, porque as zonas de conforto não são confortáveis. Interessante. Então, estou apenas provando isso repetidamente, e isso se torna minha realidade. E para mudar isso, literalmente significa obliterar sua realidade e sua identidade. É por isso que é como uma explosão, né? É como se você tivesse que ter uma morte, uma explosão, uma bomba, vai explodir. matar a sua identidade anterior. E é por isso que vou fazer uma mudança de assunto aqui. Mas é por isso que a pergunta número 1 que recebo em minhas palestras é: o que você faz quando as pessoas mais próximas a você não apoiam o seu crescimento? E a razão principal para não apoiarem é porque você está matando a pessoa que eles amam. Pense sobre isso. Você está mudando quem você é, e eles estão confortáveis com quem você é, e sentem que a realidade deles também está ligado a quem você é. Então, quando você decide mudar, você está matando o amigo deles ou o que for, e está bagunçando a realidade deles Uau. porque você se encaixa na deles. Isso foi tão interessante. Eu estava contando isso para alguém na minha equipe há algumas semanas que, nas diferentes fases da minha vida, dos 18 até agora, eu tive todas essas experiências incríveis, desde escola, equipes esportivas, mudanças para outras cidades, encontrar novos grupos. E para muitos deles eu cresci de certa forma, ou apenas fiz uma transição, talvez não tenha crescido, mas eu fui fazer outras coisas e continuei tentando evoluir. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, mas eu continuei tentando evoluir para trás, deixar meu velho eu. E alguns deles não gostaram disso. Sim, Eu perdi amigos totalmente. no processo de mudar a mim mesmo, de Sim. me reinventar, deixar de lado comportamentos antigos e entrar numa identidade diferente. Sim, E não é fácil ter comunidades que você ama com as pessoas que você está Sim. familiarizado e sair para festas e qualquer atividade. De repente eles param de retornar ligações, param de responder mensagens sim, e você fica triste, né? Você fica magoado, você fica desapontado por ter tentado ir sim. a algum lugar e eles não apoiarem isso, né? É bem assustador. É muito solitário, e é por isso que é solitário no topo. Que sugestões você dá às pessoas que estão mudando a sua identidade, entrando numa nova realidade para si mesmas, e seus amigos não gostam, suas famílias não gostam, as comunidades também?
e eles dizem, ei, volte, saia com a gente, o que é que você diria a eles? Bem, realmente tome a decisão. Você vai permanecer pequeno e escolher apenas para que eles se sintam confortáveis? Ou sua comodidade e crescimento são mais importantes? E também isso não serve se todos vocês permanecerem no mesmo nível baixo, porque nem todo mundo te abandona. Há algumas pessoas que são apenas como, você me inspira, vou fazer isso Verdade. também. E tudo depende de onde você coloca seu foco. E então também foco em quem você vai conhecer agora que está crescendo. Aquelas pessoas emocionantes e inspiradoras que se animam com as mesmas coisas que você. E tudo se resume aonde você coloca seu foco. E você só... Eu realmente talvez só tenha 5 a 7 amigos próximos com quem eu posso passar um tempo significativo, né? Além da minha namorada, com quem passo muito tempo. Além da minha equipe, Sim. com quem passo o tempo durante o dia. Sim. Há tantas noites e fins de semana Sim. que eu posso passar tempo de qualidade com as pessoas e você pode precisar abrir espaço e convidar pessoas que estão num nível de conscientização, ou apoio, ou pensamento, onde você também quer estar, Certo. para criar esse tempo e conexão com elas. É Sim. assustador, né? Se não for assustador, você está fazendo algo errado, não é? Verdade. Quantos anos você tinha quando as coisas começaram a mudar psicologicamente, mentalmente, Sim. emocionalmente, e você criou essa bomba? Foi um avanço lento para você, da mudança dessa identidade, dessa pele antiga? Sim, eu tinha 40 anos. Foi nos meus Uau. 40. Eu realmente lutei e sofri por tempo demais. Não me entenda mal. Eu tive uma vida divertida. Fiz viagens de carro e estava em uma banda e estava fazendo todas essas coisas que queria fazer. Mas, financeiramente, eu estava tão presa e teimosa em meu pensamento. E foi isso que finalmente me fez pegar um livro de autoajuda. A autoajuda era tão feia quanto ganhar dinheiro para mim. E eu tinha muito medo de morrer e que me encontrasse em minha casa, porque eu era muito descolada. E foi aí que comecei a lê-los quando eu estava no final dos meus 30 anos, início dos meus 40. Mas foi nos meus 40 que contratei meu primeiro coach de vida. E entrei totalmente em dívida por causa disso. Coloquei no meu cartão de crédito. Liguei para ela e implorei para ela devolver o dinheiro. E felizmente ela era uma ótima coach. Ela disse, isso pode ser o dinheiro mais importante que você já gastou na vida. E então eu estava na primeira fila, fazendo tudo o que ela dizia. E felizmente, ela era uma excelente coaching. E eu tripliquei minha renda em 3 meses. E uma vez que vi que podia fazer isso, eu fiquei tipo, ok, isso funciona. E então eu fui uma aluna nota 10 fazendo todas essas coisas. Continua aparecendo, né? Eu continuava dobrando meus preços e fazendo ligações frias. E fazendo todas as coisas que eu estava tipo... Mas era tão legal ao mesmo tempo. Era tão divertido porque uma das coisas sobre estar preso é que a força da vida que passa por todos nós era sobre o dinheiro, mas não era. Mas era sobre o dinheiro. Dinheiro é ótimo. Eu amo ter dinheiro. É liberdade e opções. É apenas liberdade e opções. E quem não quer isso o dia todo? Mas também era a força da vida que eu sabia que poderia estar fazendo melhor. Havia apenas tanta gente em Jarrow que queria brilhar, basicamente. E eu estava bloqueando isso. Eu podia sentir isso. Era apenas esse entupimento e essa frustração que uma vez que contratei o coach, eu estava no jogo. E estava jogando e estava tomando riscos. E estava fazendo coisas que eu nunca tinha feito antes. E foi tão emocionante. Foi tão vivo. É uma força da vida. O dinheiro é uma moeda. E a moeda é energia. E essa energia é a força da vida. E quando você se sentia presa financeiramente em relação ao dinheiro, era mais um pensamento ou um sentimento no seu corpo e uma conexão emocional a ele, ou era ambos? Definitivamente ambos. Qual era o pensamento e qual o sentimento ligado a isso? O pensamento era, nunca vou sair disso. Eu tenho 40 anos. Estou morando em uma garagem em um beco. Nunca fui capaz de ganhar dinheiro. Não é algo que pessoalmente eu posso fazer. E então, mais subconscientemente. Muitas coisas subconscientemente. Descobri que tinha um bloqueio muito grande, porque se eu realmente ficasse rica, meu pai, que não conseguia mostrar amor muito confortavelmente, sempre me dava uma nota de $20. Era a maneira dele de... Sim, eu estava pensando, se eu ficar rica, não preciso mais do papai. Oh, e é meu como Deus. colocar uma faca em seu coração. Isso foi uma revelação para mim quando percebi isso. Então, essas foram as coisas.
mas era realmente a falta de esperança. Apenas frustração e falta de esperança como? Como vou sair disso? E depois acho que o sentimento era falta de esperança, desespero, raiva, frustração. Ressentimento. Sim, ressentimento, tudo. Agora você ficava ressentida com pessoas com dinheiro naquela época, tipo, que se Sim. dane eles são mimados, eles têm isso. Qualquer um que falasse sobre isso, eu tinha muito ressentimento. Cala a boca! Não fala disso perto Sim, de mim, sim. né? Sim. O que acontece se não falarmos sobre dinheiro de maneira saudável? Nós perpetuamos a ideia de que é o grande bicho-papão. E acho que tudo que é tabu, eu sempre faço essa relação com o sexo. Nós deveríamos ser realmente bons no sexo, mas você nunca é permitido falar sobre isso. E certamente você não aprende isso. Então é essa coisa estranha, misteriosa e suja. Realmente é. É sujo. Dinheiro é sujo. Eu não quero dinheiro sujo. Você me entende? É sujo até você não torná-lo sujo, né? Até você Exatamente. mudar isso. Apenas ao falar sobre isso e conversar alegremente sobre isso. Falar sobre o que você faz com ele alegremente. E compartilhá-lo e fazê-lo e ficar feliz por tê-lo feito. E não é grande coisa. E é como. Nós todos precisamos disso. É tão engraçado. Eu sempre penso se eu dissesse a uma pessoa comum, vou te dar $10.000. Eles diriam, legal. Mas falar sobre como você se sente em relação a pessoas ricas? Como você se sente em relação a pessoas que ganham muito dinheiro? E a diferença entre você quer isso, mas ainda a sujeira em torno disso. É por isso que eu incluí em 2 dos meus livros, Fazer uma Carta para o Dinheiro. Você escreveu uma carta de amor pro Sim. dinheiro? Você apenas escreve uma carta para o dinheiro como se fosse quase uma pessoa. Então é como, eu te amo, eu queria ter mais de você, mas não confio em você. E é aí que você pode ver o que está acontecendo. Esse é um tópico que me fascina há décadas, porque eu também não tinha dinheiro em um ponto, eu estava morando no sofá da minha irmã por 1 ano e meio, eu nem podia pagar o aluguel, não comprava comida, eu só vivia com ela por 1 ano e meio enquanto eu me recuperava da cirurgia. Eu quebrei o pulso jogando futebol. E eu estava com medo disso, né? Meu pai se envolveu num acidente de carro bem feio e 1 ano antes de eu me machucar, em que ele era meio que o meu suporte, um suporte de vida para mim, né? Ele me dava $100 quando eu precisava, pagava algumas coisas e dizia, vá viver seus sonhos e quando terminar a gente vai descobrir o que você vai fazer. Sim. Ele sofreu um acidente de carro, teve um traumatismo craniano extremo, Oh, meu Deus. ficou em coma, sobreviveu, mas não pôde mais trabalhar. Então ele estava fisicamente vivo, mas emocionalmente e mentalmente ele não estava Uau. aqui. Ele faleceu há 1 ano, mas foram 17 anos de luta para se recuperar e eu tinha esse tipo de backup financeiro, né? Uma espécie de apoio para mim. Apenas me dava 20 ou $100 de vez em quando e ele não foi mais capaz de fazer isso. Uau. E eu lembro de estar fascinado com essa conversa há 20 anos, porque eu estava pensando, eu não entendo, eu não sei como fazer isso, não sei por que alguém me daria dinheiro, de onde vem o meu valor, como é que eu vou pedir dinheiro a alguém Sim. se eu nem sei as habilidades, os valores que eu tenho e... Certo. No início eu comecei a aprender com esses mentores e treinadores que me ensinavam um pouco sobre dinheiro e um deles estava relacionado à forma como falamos sobre isso, porque se basicamente a gente diz isso é ruim, é maligno, ou eu não sou bom o suficiente para isso, porque se algo viria até mim, se eu penso que é ruim, maligno, né? Se eu rejeito isso, se eu não acredito que eu mereço, né? Como isso viria para nós? Sim. Então eu tive que realmente mudar essa conversa há 20 anos em torno de dinheiro e fazer o que você fala, né? Que é ter conversas mais abertas e não falar sobre isso como se fosse um tabu, mas ser mais aberta e conversacional e não ser emocionalmente exacerbado ao falar sobre isso. Sim. Aprender a falar disso de um lugar tranquilo, né? Aprender a falar de uma maneira saudável. Eu adoro que você escreve isso. Escrever Sim. uma carta para o dinheiro e eu realmente digo às pessoas que se você quer que o dinheiro surja, você tem que apreciar ele. Exatamente. E tratá-lo como se fosse o grande amor da sua vida, né? Claro, sim. Se você quiser que o seu parceiro esteja investindo em você e te dando palavras de afirmação e toque físico, presente, se você quiser todas essas linguagens de amor, você tem que se derramar e apreciar o parceiro que você tem. Com Diga certeza. o quão grato você é, diga que você o ama, o que é que você vê neles. E quando você aprecia uma pessoa, como você disse,
Ou se você aprecia o dinheiro, ele pode apreciar em valor, né? E vir Sim. até você em retorno. Com certeza, é energia. O dinheiro é moeda e a moeda é energia. Eu tive que ouvir isso 6.000 vezes antes de realmente entender que o dinheiro é energia, é uma frequência. Então, quando você eleva a sua frequência e se alinha com ela, e toda essa questão de alinhamento é sobre não ter crenças limitantes, apenas se entregar e se alinhar e deixar que flua. No início, você perguntou qual eram as minhas palavras. No começo, eu dizia, não posso pagar, e eventualmente cheguei a, o dinheiro flui para mim facilmente e livremente. E isso foi enquanto eu ainda morava na garagem, enquanto ainda estava endividada. Mas eu tinha começado a fazer todo o trabalho energético em torno disso. E eu estava tipo, ok, quais são os meus bloqueios? Quando você escreve um novo mantra, é realmente sobre como a carta ao dinheiro. O que continuou surgindo, e o que eu senti era que estava presa. Era difícil e eu não sabia o que estava fazendo. Havia dificuldade, estagnação e confusão. Então, fluir facilmente e livremente era como, mesmo que eu não acreditasse no início. Não se tratava de acreditar, era sobre o sentimento, porque somos criaturas emocionais. E aquela emoção, a frequência das emoções era o fluxo. A facilidade e a liberdade de fluir eram realmente muito poderosas para mim. Agora, quando você escreve uma afirmação ou um mantra que você quer adotar, mas ainda não acredita nisso, você está mentindo para si mesma ou como a gente supera essa coisa de ok, isso é o que eu quero, é o que eu estou buscando e os sentimentos que eu quero experimentar, mas eu ainda não tenho. E ainda não é de verdade, né, aquilo. Vou dizer apenas uma coisa. Se você não está tendo sucesso com o que deseja ser bem-sucedido e se sente preso, você já está mentindo para si mesmo, porque está comprando a identidade que não está no fluxo. Então, essa é a mentira. O dinheiro flui para mim facilmente e livremente porque eu vivo em um universo abundante e sou uma criatura que recebe. Isso é a verdade. Portanto, mesmo que a identidade em que você está não acredite nisso, não importa. O que importa é o que você está sentindo. Eu sempre digo às pessoas, você não precisa acreditar nisso no início, mas precisa senti-lo. É por isso que a parte mais importante é como as palavras fazem você se sentir. Facilidade, liberdade e fluidez eram a parte mais importante disso. Você sente tipo, ok, você disse que por volta dos 40 anos isso aconteceu. Havia algo na sua vida como, tô cansada de me sentir assim depois de décadas, ou eu só quero ver se é possível para mim na próxima década. Havia algo em torno desse tempo que fez dizer, tudo isso não funcionou por 40 anos da Sim. minha vida. E agora eu vou tentar uma coisa diferente? Realmente não houve nada como eu quase fui atingida por um ônibus. Primeiro, é tão chato ser pobre. Você não pode fazer nada. Realmente você não pode fazer nada. E acho que foi apenas um tipo de... É quase como se eu tivesse amadurecido. É quase como quantas vezes você ouve algo antes do momento ahá. Por que isso acontece de repente? Acho que você finalmente está em um lugar onde pode ouvir por algum motivo. E eu tinha começado a ler os livros de autoajuda. E estava realmente interessada. E eu havia feito várias tentativas desleixadas de colocar a minha vida nos eixos. Mas acho que eu realmente amadureci e então tomei a decisão. Acho que realmente viver em... Era uma garagem de um carro só. Era pequena. Acho que depois de um tempo eu Tô estava cansada tipo, disso, né? vamos lá, eu tenho 40 Certo. anos. Eu posso fazer melhor que isso. É, certo. Acho que eu estava tão cansada de mim mesma. Meu amigo Dean Graziosi, ele diz que a gente presta atenção ao que pagamos. Você acha que o fato de você fazer esse investimento em coaching te fez prestar mais atenção? Tipo, agora eu tenho que recuperar a grana e eu vou gastar mais do que eu investi, então eu vou me concentrar nisso, vou fazer todas as coisas dolorosas e eu vou ser a melhor aluna que eu possa ser. Foi isso que você pensou porque você investiu? Com certeza. O que eu vou dizer, no entanto, é que já tive clientes que me pagaram muito dinheiro e não fizeram nada. Não é uma garantia. Já dei sessões de coaching gratuitas aos meus amigos e foi um grande desperdício de tempo para todos nós. Acho que a troca de dinheiro é muito, muito real. Acho que mais importante é sua atitude e a decisão. Decidir. Ou sim. Você pode decidir investir, mas ainda não está comprometido em tomar ação Já e me fazer o que deram for coisas de necessário. graça, especialmente naquele momento da minha vida, qualquer coisa que eu pudesse pegar. E eu era uma aluna nota 10. O dinheiro teve alguma coisa com isso, Você também mas eu estava pronta, comprometida, né? muito Mesmo sem pronta. receber pagamento que fosse.
apostando Deus, tudo. sim, Antes você não estava, né? sim. Porque tinha bloqueios emocionais, coisas inadequadas, né? Acho que foi isso. É como a água batendo na pedra. E aí o Grand Canyon, lendo os livros de autoajuda. Eu tinha começado isso um par de anos antes da garagem. Então eu estava me preparando. E finalmente eu estava tipo, eu farei qualquer coisa. Tô dentro, vamos lá. Acerte-me. Qual foi o livro que realmente mais te inspirou? A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Esse é Wattles. bom. Não apenas porque é pequeno e sou super impaciente, mas quero dizer, é super críptico. É sobre o universo sendo a substância pensante, que quando você imprime seus pensamentos na coisa pensante, eles se tornam reais no mundo material. E isso realmente falou comigo. Li centenas de vezes. Sério? Sim. Qual foi a maior lição que você tirou daquele livro? Estou muito feliz que você perguntou, porque falo sobre essa linha o tempo todo. Pensar o que você quer pensar é pensar na verdade independentemente das aparências. Isso é tudo. A mentalidade é tudo, independentemente das aparências. Independentemente do fato de eu estar vivendo em uma garagem, em um beco, dirigindo um carro sem para-choque. Essas são as aparências, mas pensar no que você quer. Acho que o querer é tão fundamental também, porque isso é sua autenticidade. Não é pensar no que outras pessoas acham que você deveria fazer e como você deve viver sua vida. Pensar no que você quer, o propósito pelo qual você foi colocado na Terra para viver. Isso é a verdade. Seus desejos são a verdade, não o que está fisicamente ao seu Uau. redor. Como sabemos que nós estamos em harmonia e congruência com os nossos desejos? Que é algo não apenas egoísta e servido para mim, impulsionado somente pelo ego, mas impulsionado por algo maior. Porque se alguém disser, eu mereço ganhar muita grana, eu quero ganhar $100 mil por ano, ou 500 mil, o que for, ou milhões, como é que a gente alinha nossos desejos com nosso eu autêntico, para que a gente não se prejudique no processo de ganhar dinheiro, não se torne opressivo, ou assustador, ou drenante? Eu acho que você sempre volta se é divertido. Se me dá energia ou esgota minha energia. E se tem significado. Essas são as 3 coisas que realmente estou vivendo hoje em dia. Acho que se você está alinhado com essas 3 coisas, e outras coisas com certeza, mas essas são as minhas 3 principais. É divertido, me dá mais energia e tem significado? E é significativo. É significativo. Sim. Eu gosto disso. Sim. Onde você estava aos 39, fazendo coisas que não eram divertidas, que drenavam Sim. sua energia, Sim. Sim, mais ou menos. Eu era escritora e freelancer, eu trabalhava muito. Mas quando realmente fiz as contas, eu percebi que estava perdendo dinheiro. Artigos de revistas? Vamos lá! Provavelmente estava perdendo dinheiro. Sim, não era divertido, era cansativo, tinha algum significado, mas você tem que ter os 3. Ou pelo menos tem que trabalhar em direção a isso, Sim. né? Talvez você não possa estar nessa temporada, Sim. mas tem que se concentrar em, eu posso conseguir um? Posso conseguir um e está É. levando na direção de Exato. algo que é divertido, que vai me dar energia e tem significado. Você está certo. Quando você está construindo uma empresa, é exaustivo. Se ainda for empolgante, divertido e significativo, então sim. Qual foi o momento mais revelador para você? Foi depois de ter ganho uma certa quantia de dinheiro, um cliente te pagou algo, ou foi um sentimento que você teve de se liberar de todo o processo de trabalho? Quando foi esse momento em que você disse, na verdade eu estou emocionalmente livre em torno da ideia do dinheiro? Uou, interessante. Talvez não seja Não, eu vou te abundante em contar. dinheiro. Eu realmente fiz e coloquei em Você é Fodona. Coloquei em um deles. Foi quando tive... Oh, meu Deus, foi um momento tão legal, porque o dinheiro é uma moeda e a moeda é energia. Então estamos realmente ficando bem com o dinheiro, realmente mudando a mentalidade em relação ao dinheiro. Me traga de volta a minha história se eu me distrair. Dinheiro é moeda, moeda é energia. Sim, o dinheiro é moeda, a moeda é energia. Tive muitos clientes que me disseram,
e também aconteceu comigo, que manifestam quando entram na meditação e começam a elevar a frequência e se concentram na quantia. A quantia exata vem do espaço sideral que você nem imaginava. Minha história é sobre isso, onde eu estava trabalhando com meu coaching e realmente íamos mudar minha realidade financeira. Ela disse, qual quantia de dinheiro seria realmente ótima para você ganhar agora? O que teria muito significado? Eu disse, $10.000, porque eu estou com uma dívida de $10.000 no meu cartão de crédito e odeio estar endividada. Ela disse, perfeito. E quando você vai fazer isso? Ela disse, uma semana, 2 semanas. Na época, eu estava ganhando tipo 30 mil por ano. E eu disse, meu Deus, se eu ganhasse 10 mil em uma semana, isso seria incrível. Eu disse, eu tenho que fazer isso em 2 dias. Eu me conheço, não vou conseguir manter a frequência. Eu sabia que as coisas começariam a voltar. Eu disse, ok, 10 mil em 2 dias. Ela disse, como você vai fazer isso? Na época, eu tinha esse pequeno negócio de coaching online. Vou conseguir 3 clientes particulares. Então colocamos todas as peças no lugar. E ela disse, tem alguma coisa a mais? Eu disse, bem, havia um cara que eu estava treinando anos atrás. Ele foi o meu primeiro cliente particular. Eu posso ligar para ele e verificar se ele quer trabalhar comigo novamente. Ainda estávamos no telefone e eu estava checando meu e-mail. E ele me mandou uma mensagem. Eu não tinha me comunicado com ele por anos. No e-mail ele disse, você ainda está fazendo coaching? Você pode me ajudar? Quando podemos começar? Uau! E ela disse, vamos montar um plano de $10.000 para ele. E você vai vendê-lo agora. Meu Deus! Eu sei, eu estava tipo 10 mil. Oh, meu Eu Deus! estava cobrando $50 por hora. Eu realmente o adoro. Ele é uma pessoa tão especial. Eu me senti como um porco ganancioso, complexo de fraude gigante. Síndrome do impostor. Ou além disso, muito além. Ela disse, o que vamos fazer é montar um plano de 15 mil e outro de 10 mil, para que de 10 mil pareça barato. Eu estava tipo, não posso fazer 15 mil. Ela disse, ok, 12. Uma dor no coração. Eu fiz 12 e mandei para ele. Eu realmente gostava desse cara. Ele comprou o de 12. Oh, meu Deus! Eu sei. Você pensou deveria ter sido 15. Eu sei, exatamente. Eu sei. Caramba, tem uma coisa aqui. Não é como se você estivesse cobrando 12 mil por hora. Sim. Obviamente você criou uma posição e um plano de serviço que você entregaria e que serviria de uma maneira Sim, eu trabalhei com ele por 5 anos depois disso. Exato. Não é como eu vou cobrar um número e Sim. dar um pouquinho, né? Ou não. Você garantiu que o valor estava lá. Totalmente. Como você aprendeu a embalar e posicionar seu valor para poder cobrar o que você queria? Minha coach me ajudou a resolver isso, mas eu tive que elevar a minha frequência. Quando você cobra algo que te assusta, você aparece com o seu melhor. E ele também fez. Foi muito além para ele também. Ele se saiu muito bem. Porque você presta atenção no que você paga, né? Sim, totalmente. Você se eleva à ocasião, como tipo, eu tenho que me Sim. concentrar, tenho que aparecer na hora Oh, meu certa, Deus. tenho que entregar os resultados a tempo, Absolutamente. dar o meu melhor aqui. Sim. Interessante. Agora, eu tô curioso sobre a próxima coisa. Foi tudo pra essa história? Eu quero Sim. ter certeza de que Sim. dinheiro é moeda, moeda é energia. Eu tô curioso sobre a próxima coisa. Depois que isso aconteceu com você e você vendeu um plano de 12 mil e tava, isso é loucura, é mais dinheiro do que eu já ganhei na minha vida toda, essencialmente em 2 dias. Você voltou em algum momento ou permaneceu focada? Interessante. Porque às vezes as pessoas Com recebem uma certeza. oportunidade e ficam animadas e em seguida, eu tentei e não funcionou. Talvez isso tenha sido um acaso, talvez uma vez só. Certo. E o termômetro Muito volta onde comum. elas estão confortáveis Muito ou... comum. Eu não, mas apenas porque continuei fazendo coaching e comprando planos maiores e maiores. Eu estava pagando 6 dígitos no final. 100 mil por um ano de coaching? Uau! Sim, porque eu me conhecia. Tipo, estou frágil nesse departamento de consciência de riqueza. Então eu sabia que tinha. É como ter um personal trainer. Continuei investindo no coaching e agora estou bem. Mas ainda tenho que trabalhar nisso. Níveis diferentes, São né? níveis diferentes. Você fica confortável nesse nível, mas tem que se superar. Exatamente. Fazer algo que você nunca Exatamente. fez significa que você tem uma frequência diferente, né? Exatamente. Sempre há mais crescimento a ser alcançado. Você sente que tá bloqueada agora porque, novamente, você vendeu, não sei, 5, 10 milhões de cópias de livros, tem um programa de coaching, todo sucesso, liberdade financeira, tudo isso. Tem algum nível que você sente, tipo, ok, dá pra romper, isso é muito abundante agora, mas você poderia romper isso e
Se eu pudesse decidir o que quero que seja a próxima coisa, ainda estou neste período claro. de incubação de o que seria divertido, me daria energia e teria significado. Estou chegando lá e estou fazendo muitas coisas que atendem a esses requisitos enquanto isso, mas não é a coisa grande. Qual o seu maior medo e insegurança em relação a dinheiro agora? Que eu não saiba o que fazer com ele. Sou boa em ganhar dinheiro. Minha contadora me ligou um dia e disse: por favor, abra uma conta poupança no seu banco. Eu tinha cerca de $1 milhão na minha conta corrente. Finalmente contratei planejadores financeiros. Eu contratei pessoas que sabem o que estão fazendo com o dinheiro, mas estou me ensinando sobre isso. Acho investimentos chatos e confusos e fora do meu alcance. Felizmente, existem pessoas incríveis que sabem o que estão fazendo. Então, finalmente montei essa equipe. Entendi. Existe uma pequena parte de mim, se eu der qualquer atenção, que tem medo que tudo vá desaparecer. Sério? Sim, não é tão ruim. E eu provavelmente não deveria nem falar em voz alta. Certo, é. Você tá sendo honesta sobre Sim. isso, né? Tem alguma coisa em falar em voz alta para que isso não aconteça, mas outra coisa é dizer que isso não tem poder sobre Sim, você. certo. Vamos adotar essa Tipo, versão. você tem medo disso, tem medo de falar sobre dinheiro. Sim, Eu acredito muito em não fale algo que você não quer que aconteça, Sim. mas eu acho que quando eu comecei a falar sobre meus medos, vergonhas e inseguranças, na verdade parecia que o veneno estava saindo de mim, né? E que agora eu podia ver de uma forma que eu pudesse conversar com ele, em vez de ficar comigo certo. e ter medo de falar. Sim. Eu poderia receber coaching sobre isso, criar um plano de jogo. Ok, eu tenho medo, mas agora eu tenho um coach que me ajuda a investir de maneira certa no que eu preciso fazer, Sim, em vez de simplesmente ignorar, né? Espero que eu não perca isso, mas não quero falar sobre isso. certo. É um bom ponto. Ok, vou te contar outro. Qual outra coisa que a gente falava? Ok. Outra coisa é que vou ganhar muito. E é como a primeira, mas não saberei o que fazer com ele. Eu tenho medo que ele venha rápido demais e em grande quantidade, porque vai me enterrar viva quase. Não, eu para sei, com eu isso. sei. Oh, meu Deus. Te enterrar viva? Tipo isso. Sim. Por que o dinheiro te enterraria viva? Estou apenas... É interessante, Jen. Eu acho que é poderoso você falar sobre isso porque existem diferentes níveis de insegurança, medos, nos estágios de grana que a gente faz. Quando eu estava quebrado no sofá da minha irmã, eu tinha muitos medos e inseguranças, incerteza em relação ao futuro. E eu lembro do dia que eu ganhei 6 mil em 1 hora fazendo um webinar ao vivo, vendendo um programa, isso foi em 2009, por aí, Eu tava Ok. vendendo cursos e isso tudo, né? Tipo, Sim. eu sou o homem mais rico do mundo, com 6.200. E eu tive que dividir a grana com a pessoa que promoveu esse treinamento pra mim, mas eu ainda me senti que, cara, 3.100 por 1 hora? Sim. Eu poderia fazer isso todos os dias pro resto da vida. Sim. Tava dormindo no sofá da minha irmã e ainda Sim. assim, eu nunca tinha feito os 6 dígitos ainda, né? Então tinha um desafio, como é que eu faço isso, administro, entendo, e tipo, imposto agora, o quê? Todo o meu dinheiro se foi? Eu acabei de ganhar dinheiro e tenho 0 de novo. Esse medo de negócio, de imposto. E depois você chega no próximo nível, no próximo, eu acho que tem diferentes desafios e coisas que a gente tem que superar a cada nível do dinheiro também. Claro. Sim. Novo Entende o que eu quero nível, dizer? novo desafio. Exato. Sim. Um dos medos é que o dinheiro vai te enterrar viva. Sim. Por que você acha isso? Ah, Deus, por que acho isso? Acho que é a minha insegurança em não saber o que fazer com ele. Quando eu tinha muito pouco, podia gerenciá-lo. Isso era fácil. Então, à medida que comecei a ganhar mais e mais, e portanto, eu tenho coisas em prática, mas contratei uma nova equipe financeira para que eu possa construir o ninho e ele virá. Eu pensei, se eu não cuidar disso, vou bloqueá-lo literalmente. Vou bloqueá-lo energeticamente. Se eu tiver medo que ele vai entrar e pense que vai me enterrar vivo. Claro, é. Acabei de criar o ninho e desafiar o universo. Certo, é. Você tem uma base pra ele poder entrar, Sim, né? então não é mais assustador porque eu sei para onde ele Legal. vai. Mas percebi isso. Eu estava pensando, uau, eu tenho um pouco de medo que entre demais. Eu sei, é interessante, não é? Eu acho que é fascinante, eu acho que todos nós temos a experiência em diferentes níveis de como romper. Caso contrário, seria interessante se não houvessem obstáculos, né? O que é que você acha Sim. que as pessoas de mentalidade abundante têm em relação ao dinheiro que fazem de forma diferente das pessoas que têm escassez em relação ao dinheiro? Se você tivesse que dizer 3 ou 5 coisas.
Eles o apreciam como você disse. E isso é uma grande coisa. Eles o apreciam e falam sobre como se o amassem. Eles não são estranhos quanto a isso. Eles são tão generosos com ele. Porque quando você se afasta de dar, isso é uma maneira subconsciente de dizer que não há o suficiente para todos e não estou no flow. Quando você não dá generosamente, é porque tem medo de que não vai entrar mais. Eles assumem riscos. Você tem que assumir riscos. Você está onde está porque está fazendo o que está fazendo. Se você quiser mudar sua vida, você terá que fazer coisas que nunca fez antes. O que mais? As pessoas ricas, elas aprendem sobre dinheiro. Você se concentra em dinheiro. Isso também foi importante para mim. Quando eu estava quebrada, eu não queria pensar sobre dinheiro. Eu estava o tempo todo escrevendo músicas e fazendo coisas muito mais nobres. Agora eu não penso muito em dinheiro, mas as decisões que você toma quando está quebrada são sobre dinheiro. Tenho o suficiente para pagar por isso? Posso pagar por isso? O que é que acontece se não Você tiver? acorda de manhã cedo em pânico, porque tem que pagar suas contas. Você está sempre pensando em dinheiro. É realmente entrar em sintonia com isso e ficar em bons termos com ele. E se concentrar nele, como você vai fazer isso? Ser realista sobre suas fontes de renda. Se você quiser ganhar, tem que atraí-lo. Certo, é. Eu tô curioso. Você era uma artista faminta. Você queria fazer coisas nobres, sobre arte, todas essas coisas diferentes. E o que teria acontecido se alguém dissesse: Jane, adoramos que você seja uma artista, adoramos que você tenha paixão por artes e que queira continuar fazendo isso e isso é o que você tem feito há tanto tempo. A gente não quer que você mude. Aqui tem 100 mil por ano pro resto da vida. Não se preocupe com o dinheiro até 100 mil. O que isso teria feito a você se alguém tivesse dado 100 mil por ano e você dissesse: ok, eu vou escrever e fazer o que eu quiser? Como é que você acha que teria sido mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, em Uau! comparação a tendo que arriscar completamente, Sim. você conseguir curar, deixar ir, superar, Certo. se desafiar e pedir dinheiro e se tornar maior do que a crença que te prendia? Onde é que você acha que estaria agora? Eu teria gastado com cerveja naquela época. Sério? Sim, sim. Você está absolutamente certo. É uma frequência. É como... Eu não sei... Eu sempre tive. Acho que vou dizer coragem. Essa não é a palavra certa. Mas fiz muitas coisas que eram bastante arrojadas e empurrei os limites muitas vezes. Eu poderia ter chegado lá, mas acho que não teria sido tão emocionante quanto foi fazer isso sozinha. E realmente você cresce. E dizem que começar seu próprio negócio é o melhor curso de desenvolvimento pessoal que você pode encontrar, porque todas as questões vêm à tona, certo? Tudo. Treinamento de relações, liderança, criança interior. Tudo, totalmente. Cada botão é pressionado. Não teria sido tão satisfatório, eu acho. Eu ainda o Interessante. teria feito porque essa é a minha personalidade. Quando eu estou pronta para mudar, eu faço isso. E provavelmente não teria escrito Você é Fodona, que mudou completamente a minha vida. Mudou muito sua vida, mas também de outras pessoas. Sim. É quem você se torna, né? As lições que aprende, a sabedoria que você Sim. tem, para então ser capaz de servir e ensinar Sim. com base na sua O própria livro experiência. sobre eu ganhar 100 mil por ano apenas por existir não seria interessante para as pessoas. Certo, é. Interessante. Sim. Qual foi a maior lição que você teve nos últimos 10 anos? Porque foi há 10 anos quando você escreveu Você é Fodona? Você escreveu 2 ou 3 livros desde então, eu acredito. Qual foi a maior lição em Sim. 10 anos que você aprendeu desde Você é Fodona até agora? Pessoalmente, fisicamente e financeiramente. Oh, cara, deixe-me pensar. As maiores lições desde que escrevi Você é Fodona. É, porque quando você ganha mais dinheiro, mais impacto, celebridade e fama, indústria, as pessoas mudam, né? Algumas não, mas outras sim. Certo, Você tem chance de fazer escolhas diferentes com a saúde, certo. seja positiva ou negativamente. Sim, Você tem mais abundância para fazer coisas boas ou ruins. sim,
você pode ver como se comporta emocionalmente, espiritualmente Sim, eu também. definitivamente sinto que, desde que o livro foi lançado e obteve sucesso, eu melhorei cada vez mais em realmente... Isso parece frio, mas não me importar com o que as outras pessoas pensam de mim. Isso é algo em que estou realmente dedicada agora. Onde é como as análises de 1 estrela e as análises de 5 estrelas. Sou muito grata por qualquer pessoa ler o livro, mas as análises de 5 estrelas são as verdadeiramente perigosas, onde você pensa, eu sou tão legal, as pessoas acham que sou engraçada e inteligente. Realmente estou ficando bem por dentro. Apenas pensando, isso não importa desde que eu ache que é bom. Acho que é engraçado e acho que é útil. Isso tem sido muito importante para mim, porque é estranho. E tenho certeza de que para você também. As pessoas sabem quem você é. E às vezes é um pouco desconfortável. Eu adoro conhecer meus leitores, mas não posso me envolver demais na opinião deles sobre mim, porque se trata da minha opinião sobre mim. Pois é. Então, não deixar as opiniões dos outros serem as opiniões de você sobre você mesmo. Certo. Sim. Interessante. Os altos e baixos, né? Ouvimos muito sobre os baixos níveis, como não se concentrar nas críticas, mas você realmente tem que ter Isso é cuidado com os interessante. elogios de 5 estrelas também. Porque se eles desaparecerem, você está ferrado. E é por isso que tantas celebridades acabam na reabilitação. Eu sempre penso nisso também, que estou tão feliz, que começou quando eu era mais velha. Se eu Dá tivesse pra imaginar 20 com 20? anos, Oh, meu você Deus. pode imaginar? Se eu tivesse recebendo todos esses elogios, eu seria uma idiota. Sou muito grata por tudo. É. Ok, essa aqui foi a pessoal e quanto a maior lição financeira. Financeiramente, acho que eu amo dar dinheiro. Eu realmente... Eu nunca achei que eu era uma pessoa tão generosa. Mas eu sou. Estou muito feliz por descobrir isso sobre mim. Realmente eu não achava que era. Mas também eu estava brincando com um amigo meu esta manhã, que eu ainda sou econômica comigo mesma de certas maneiras. Não sou boa em... Eu quero dizer, eu tenho uma casa legal, eu tenho um carro legal. Certamente gasto bastante dinheiro comigo mesma, em pedir serviço de quarto e gastar. Ainda sou meio que filha de imigrantes italianos que presta atenção. Então, não que isso seja ruim, mas... É interessante, eu tenho um pouco disso em mim também, embora que nos últimos anos eu tenha começado a aprender a como cuidar de mim, com viagens, comida, Sim. conveniência, tempo. Conveniência. Enquanto, não sei, durante os primeiros 5 anos do meu negócio, eu tava ganhando grana, né? Não é como se eu não tivesse dinheiro, mas eu tinha tanto medo de perder Sim. que eu só acumulava. O tempo inteiro eu viajava, eu tentava encontrar quem eu conheço na cidade pra poder dormir naquele sofá. Não é engraçado? Porque eu tava tipo, não posso pagar $200 por um quarto de hotel. Sim. Eu posso usar essa grana e colocar em outro lugar. Sim. E eu tava sempre assim, tipo, como é que eu consigo uma passagem de ônibus Certo. barata? Como eu consigo o assento de trás na Southwest? Como eu consigo os $39 Mirando alto. e sentar lá por 6 horas no meio apertado, em vez de Sim. conveniência e economia de tempo e ter a minha saúde otimizada e usar isso pra fazer essas coisas. Mas eu tava com medo de perder. Então era trabalho, 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 ganhar dinheiro. E também o valor. Ainda me vejo fazendo isso. Mas odeio pagar estacionamento. Estamos falando de $2 em um medidor. Eu sou tão estranha com isso. Você preferia dar a volta no quarteirão Sim, 5 eu vezes pra perderia tentar encontrar um gasolina. lugar, Eu né? perderia meu tempo. É tão bobo e eu dou risada disso. Mas também tenho essa coisa em que vou gastar 60 mil para colocar painéis solares na minha casa, mas não vou gastar $15 em uma colher de pau. É meio engraçado se você notar onde... Eu acho que tem um poder em ser consciente em relação ao seu dinheiro. Eu chamaria de frugal, talvez, de certa forma, mas abundante em outras áreas, né? Sim. É como ser abundante de certas maneiras, mas não apenas gastar demais em tudo só porque você Sim, tem. eu acho. Ser consciente das coisas, né? Encontrar o nível em que você está também. Quando você não tem dinheiro, também não quer ser econômico e mesquinho. Isso não é apenas duas pessoas com dinheiro falando sobre isso. Realmente, é sobre descobrir onde você está e como se manter na mentalidade de abundância e no fluxo, e deixar $1 a mais de gorjeta ou algo assim. Mas apenas pegar você mesmo quando estiver cortando o fluxo. Não importa o quanto estejamos falando, mas esse é o bloqueio. Se o dinheiro é a moeda e a moeda é energia e você está bloqueando, isso não vai lhe Tá fazer bloqueando, bem. né? Sim. Qual foi a grande lição sobre relacionamentos nos últimos 10 anos?
Pode ser Sim. amizade, colega, relações íntimas. Você sabe que as pessoas ainda estão muito desconfortáveis com o dinheiro. E eu realmente sinto que é uma prestação de serviço falar sobre isso livremente, abertamente e com alegria. Isso afasta completamente as pessoas o tempo todo. Mas tomar uma posição e fazer isso de qualquer maneira. E realmente, eu tenho que ser um pouco cuidadosa. Isso pode ser visto como exibicionismo. Mas, novamente, se eu perdesse 45 quilos e estivesse falando sobre isso, as pessoas ficariam felizes por você. É a mesma coisa. É uma conquista que realmente me ajuda a ser saudável e feliz. E por que eu não deveria falar sobre isso? E o fato de você se sentir desconfortável com isso não significa que eu não deveria falar sobre isso e afundar até o seu nível. Isso tem sido interessante e eu perdi amigos por causa disso. Uau! É interessante porque vemos nas redes sociais essas transformações físicas das pessoas, tipo, aqui eu tava há 6 meses, aqui eu tô Sim. agora. E você vê muitas pessoas comemorando isso, né? Sim. Tipo, parabéns, é incrível, é um incentivo, né? Como você conseguiu fazer, eu tô muito orgulhoso. E eu queria que as pessoas fizessem isso em relação ao dinheiro também. Tipo, veja, eu tinha essa dívida de 30 mil, olha meu extrato agora. Eu tô Sim. livre de dívidas e tenho 1.000 na conta. Oh, meu Deus. Seja o que for, eu acho que Dave Ramsey comemora isso para as pessoas na sua comunidade, né? Quando elas se livram das dívidas. Ele traz para o programa e ele anuncia. Mas eu não vejo isso nas redes sociais, né? Porque é um espaço seguro. E todos que estão ouvindo o programa falam dele sobre dinheiro, beberam o Kool-Aid. exatamente. Se você faz isso no espaço público, você vai cair. Por quê? Eu realmente não sei. Eu penso sobre isso também. Como tudo começou, quando isso se tornou algo sujo. Eu tenho certeza que tem a ver com algum tipo de controle. Algumas pessoas queriam controlar alguma coisa. Certo, eu tô curioso sobre se você tá disposta a falar sobre relações íntimas, como ganhar dinheiro te afetou intimamente nas suas relações. Definitivamente, essa é minha fraqueza agora. E tem sido um pouco estranho para mim porque, estando por aí, eu tenho histórias sobre ser uma mulher de sucesso. E como isso não é tão feminino e como... Sim, há muitas coisas sobre isso. Então essa é a nova fronteira, na qual estou muito animada. Descobrindo, né? Sim. O que você sente ser a maior luta nisso? Minhas próprias crenças sobre isso. Totalmente. Veja bem, eu sei de tudo isso. É tudo a mesma coisa. Mas isso é profundo e é meio que uma coisa nova porque eu não sou uma mulher de sucesso há muito tempo. E é interessante. Uau. Sim. Então, as pessoas ficam intimidadas por você ter dinheiro ou... É o que eu acho. Porque os homens são supostamente os provedores e supostamente devem ser mais bem-sucedidos. E eu realmente não ligo para isso. Mas eu me importo que alguém esteja no mesmo nível que eu espiritualmente, e apenas com que eles estão em questões assim. Então, isso é muito importante para mim. Interessante. Sim. Porque isso pode ser um bloqueio para algumas mulheres, né? Se eu ganhar mais dinheiro, eu vou ter um ótimo relacionamento íntimo se eu ganhar mais do que o meu parceiro. Bem, do jeito que é configurado de qualquer maneira. É meio que isso. Então eu só tenho que encontrar um cara que tenha uma consciência de riqueza realmente boa, que seja bem-sucedido, que esteja completamente à vontade. Mas é a minha própria história. Interessante. O que você diria a outra mulher ou Que diz a mesma que coisa? está assim, né? Que tem uma empresa, um sucesso de crescimento, talvez esteja ganhando 1 milhão por ano nos negócios Sim. e tá pensando, caramba, eu tô lutando porque Sim. eu não encontrei um cara que esteja à vontade comigo ganhando tanto, né? Eles sentem que não podem adicionar tanto valor à relação. O que Certo. você diria a essa mulher? Eu já tive esse cliente, porque sempre que você tem um problema, esse cliente aparece, porque eu estou fazendo esse curso de coaching em grupo. Há muitas pessoas naquele grupo que me fazem a mesma pergunta. Isso é super fácil quando é para eles. Eu sei a resposta, mas realmente vou viver isso? Observe seus pensamentos. O que você está acreditando sobre isso? O que você decidiu ser verdade sobre você, sobre seu ambiente, sobre a forma como o mundo funciona? São todos os seus pensamentos. Se você ficar insistindo que é difícil, ele não está por aí. Eu sou isso, eu sou aquilo, então isso é a verdade. Isso é o que você vai manifestar, Pensar no né? que você quer pensar é pensar na verdade. Verdade. Sim. É interessante porque minha namorada, eu tava te contando sobre ela antes, ela é extremamente bem-sucedida no que faz, ela faz muita grana e eu celebro isso, né?
Sim, É incrível. Para mim é ótimo ter alguém que está mais energeticamente alinhado, ou mais igual, né? uhum, Mesmo que o meu negócio faça mais do que o dela e ela tá ganhando uma grana do seu jeito e eu tô muito empolgado por ela. sim, E isso não faz sentido que eu não posso prover tanto quanto ela, com ela fazendo uma boa grana também. sim, Para mim, isso não afeta o que eu sinto por dentro. Mas talvez há 10, 15 anos teria afetado. Talvez eu ficasse inseguro ou não o suficiente porque eu não tinha trabalhado nas minhas coisas. certo. Eu acho que é apenas encontrar alguém que esteja alinhado, que combine emocionalmente, espiritualmente, que tenha feito o trabalho e não ache isso intimidante. Exatamente. Eu acho inspirador e eu fico, uau, é uma coisa interessante pra mim. Pra não me estender muito nisso, mas pra mim algo mudou nos últimos 5 ou 8 anos, onde eu tive esse pensamento mórbido em que eu disse, ok, se eu tiver com uma parceira e eu não sinto que ela possa ser inteligente financeiramente e eu morrer, ela vai poder cuidar dos meus filhos financeiramente? Foi mórbido, mas eu pensei, cara, eu lutei nas relações anteriores em que eu estava pensando se elas seriam capazes de descobrir financeiramente, se não se casassem novamente, É uma ótima se elas não coisa para se encontrassem um pensar, outro na cara para dar verdade. suporte financeiro, se seus pais não financiassem. O que Sim, iria acontecer se a gente tivesse filhos e eu morresse? Elas seriam financeiramente inteligentes e fariam coisas que fariam nossos filhos se orgulharem? Você sabe? E eu vejo isso na minha parceira agora. Então é como se ela fosse financeiramente inteligente e criativa o suficiente para poder ganhar grana se ela precisasse. certo. Mas eu não preciso que ela ganhe Sim, mais, sim, né? sim. Enfim, algo para se pensar aqui. Então, esse é um dos seus bloqueios, né? Um desafio. Um bloqueio temporário. É, você tá liberando o bloqueio muito rapidamente, Sim, né? estou apenas abrindo toda a lavanderia aqui, Luiz. Espero que quando eu sair Pois deste é. quarto, tudo fique É. aqui. Vamos abrir a janela e deixar que vá para outro Sim, lugar, por né? favor. Qual é a pergunta que os seus leitores mais te fazem e que você deseja que eles realmente possam ouvir e acreditar na resposta que você dá? Tantas! Bem, uma que eu disse sobre o que você faz quando as pessoas mais próximas de você não te apoiam. Outra é como você mantém a motivação. Vamos a esses seminários, lemos livros, ouvimos podcasts e estamos todos prontos para ir. Um mês depois você volta aos velhos Exatamente. caminhos, né? Sim, Como você se sente motivada na sua visão e na sua jornada de Sim. crescimento? Bem, eu chamo de ir à academia espiritual. E você tem que ter uma prática na academia espiritual, porque você não pode parar de malhar fisicamente e parar de ir à academia quando estiver em forma. Então, apenas porque você ficou em forma no seminário ou ouvindo podcast. Você não pode parar de fazer as coisas. Ou eu tenho trabalhado tão duro para começar meu negócio, eu não quero fazer outra coisa, blá, blá, blá. E pode ser 20 minutos. Malhar por 20 minutos por dia pode fazer muitas coisas boas. Então é como o treino na academia espiritual. Meditar por 15 minutos. Ler um livro de autoajuda por 5. Que música você está ouvindo? Com quem você está saindo? Quais são essas coisas? E faça-as todos os dias por 20 minutos. Não é tão grande assim. Quando você pensa nisso, isso vai mudar sua vida. E leve-o tão a sério quanto qualquer outra coisa. Porque esse trabalho tornará todo o mais que você está levando a sério e tentando alcançar muito mais fácil. E eu estou dando muitas palestras agora. É a coisa que estou mais animada. E estou tão animada para estar falando agora também. Porque isso me lembra, é a minha academia espiritual. Porque somos criaturas espirituais tendo uma experiência física. Em vez de apenas darmos importância e conversarmos, sim, eu sei disso, mas pense sobre isso. Somos a inteligência universal que criou tudo o que é. Somos nossos pensamentos, nossa inteligência universal, a coisa que criou tudo o que é. Por que não somos mais convencidos? Por que não nos sentimos tão poderosos o tempo todo, se realmente vamos acreditar nisso? Se você pensou sobre isso o dia todo, sobre seus pensamentos estando em alinhamento quando você está em alinhamento, não os pensamentos tóxicos que você pensa, mas quando você fica quieto e toca sua alegria interior, como eu gosto de chamar, e você está lá e está no fluxo. É tão emocionante. Em vez de ficar obcecado com o quanto você está chateado com alguém, você está enlouquecendo com isso.
julgando pessoas, julgando as fofocando. pessoas, o que fazemos o tempo todo. Se você puder simplesmente se pegar. E é por isso que a consciência é a chave para a transformação. Então você simplesmente se pega quando está se perdendo. E é por isso que a meditação é tão importante, porque você está tentando se manter claro. Então não é apenas pegar a si mesmo na meditação e afastar os pensamentos. A meditação é prática para fazer o dia inteiro. Então se pegar e pensar, vou tocar na inteligência universal, na coisa que criou tudo o que é. Se você pudesse refletir sobre Você é Fodona, quando eu li, me deu um soco de energia, né? Porque eu pensei exatamente isso que eu quero falar consistentemente. É The School of Greatness, que eu acho que iniciou... Não sei, eu acho que eu li o seu livro talvez um ano depois que eu comecei o programa, então eu fiquei tipo... Cara, isso é muito legal. Eu fiquei muito feliz que você tenha falado sobre isso, porque eu acreditava naquilo e eu queria continuar me expressando, né? Se você pudesse refletir uma ideia desse livro e só pudesse compartilhar uma ideia Você é tão mal, cara. que você acredita que é a tese do livro que você deseja que as pessoas se lembrem disso e lembrem de um conceito, uma frase, uma ideia dele, o que seria isso para você? Bem, um pouco do que acabei de dizer. Mas já que acabei de dizer, Ok. vou usar meu ponto Me para dê outra outra. coisa. Eu realmente acredito que se todos fizéssemos algo que nos assustasse todos os dias, nossas vidas mudariam tão rapidamente que não saberíamos o que nos atingiu. E é assustador Isso daquele aí, jeito Jen. terror excitante, como medo e empolgação. Você não precisa correr para o trânsito, mas algo que está na direção do que você quer, que te assusta. Porque o medo é o sinal, é a bússola de que você está saindo da zona de familiaridade. Verdade. Então, se você apenas der os passos do lado de fora e fizer a coisa assustadora todos os dias, porque foi realmente quando eu estava fazendo todas as minhas grandes transformações financeiras. Era sempre assim. Meu coach sempre me dizia algo. Definitivamente não queria fazer, mas eu sabia que se fizesse, eu transformaria minha vida. E era emocionante. Era como saltar no vazio. E é o sinal. Eu amo isso. Eu tenho esse conceito do meu último livro, The Greatness Mindset, chamado Criar a Lista de Medos. Se você quer ser destemido, você tem que criar uma lista de medos. Isso é brilhante. E realmente se aprofundar nisso. Eu fiz quando eu era adolescente, na minha juventude, nos meus 20 e poucos. Em diferentes estações da vida, eu tava tipo, qual é a coisa que me faz ficar inseguro agora? Eu tinha muita falsa confiança. Adoro Eu era isso. um cara orgulhoso, tipo, sou grande, durão, sou um atleta, posso dominar no campo esportivo, mas eu não conseguia conversar com garotas sem ficar aterrorizado por isso. Sim. Eu não conseguia dançar ou cantar em público sem ser humilhado ou o que quer que Sim, fosse, sim. né? Falar em público também eu não conseguia. Tudo isso eu escrevi na minha lista de medos. Depois da minha fratura no sofá da minha irmã, eu fiquei tipo, eu já tô humilhado, não tenho grana, moro com a minha irmã por 1 ano e meio. Meu pai acabou de passar por algo realmente ruim, eu não tenho ele mais na minha vida. Minha paixão, meus sonhos se foram. Então, o que é que eu faço agora, né? Vamos dominar os meus medos. E esse foi o melhor presente que eu dei a mim mesmo, porque me deu tanta crença e tanta confiança em mim. Toda vez que eu ficava um pouco melhor em relação aos meus medos, e não é como se eu tivesse que superar tudo em um dia, né? Sim. Mas eu via só um pouquinho do progresso das coisas que eu praticava em relação aos meus medos. Falar em público um pouco toda semana, eu estava nervoso, mas eu estava um pouco mais confiante, eu tinha mais habilidade a cada semana por 1 ano. E eu pensava, cara, eu sou um ser humano poderoso, eu posso fazer qualquer coisa agora. Vamos descobrir a próxima. E eu continuei repetindo e... eu ainda tô nisso agora, né? Eu tô tentando aprender espanhol, ainda me sinto inseguro falando. Eu sou iniciante, mas eu tenho que continuar pouco a pouco, a cada dia, um pouco melhor. E não tenho que ser fluente da noite pro dia, mas... o que é que eu tô superando agora, um pouco de cada vez? Isso me dá muito mais confiança em mim. E eu acho que a minha tese é a dúvida de si mesmo mata os seus Sim. sonhos. Quando a gente duvida de si, é muito difícil fazer qualquer coisa Sim. com coragem, porque a gente está constantemente na zona da Certo. dúvida, né? E é por isso que eu amo o seu livro sobre parar de começar a duvidar e entrar nessa grandeza. E eu vejo que muita gente está presa na dúvida. O que você acha que podemos fazer, além de enfrentar medos, para acreditar mais em nós mesmos e melhorar? Para poder lidar melhor e superar a nossa autodúvida? Eu acho que não esperar até estar pronto. Isso é meio que dizer a mesma coisa, enfrentar o medo, mas garantir que tudo seja perfeito. Garantir que você tenha todo o dinheiro guardado.
Garantir que você está no peso certo, seja o que for. Apenas faça agora. Apenas faça agora e tome a ação. É uma grande coisa, eu acho. E também prestar atenção novamente em como você fala de si mesmo, e no que pensa sobre si mesmo, e como se trata. Eu escrevi uma sessão inteira em Badass Habits sobre limites. Limites são enormes quando se trata de autocuidado e autodúvida. E fazemos limites ruins. E colocamos todo mundo na nossa frente porque queremos ser queridos. E então somos passivo-agressivos e ressentidos. O que é super divertido para todos. Mas realmente ficar claro sobre quem você é e o que ama. E fazer disso uma prioridade. Quando você parou de se abandonar? Ainda faço isso às vezes. Sério? Sim. De que maneira você faz isso? Ah, Deus. Relacionamentos, autocuidado, na forma como você fala consigo Não mesmo? falando, meio que defendendo o meu ponto de vista no momento. Se alguém diz algo realmente desagradável, e não precisa ser... Não quero ser o policial da personalidade se alguém vai dizer alguma coisa. É mais simplesmente não dizer nada, em vez de encobrir tudo porque é constrangedor. Apenas deixá-lo lá, como a grande porcaria que é, e deixar todos olharem bem para ela, em vez de ajudá-los a se recuperar. No momento, sempre me interessou. Então, meu mantra nos últimos 5 anos tem sido: desacelere e cale a boca. Apenas desacelere e cale a boca. Apenas ouça. E escolha suas palavras com sabedoria. Você não tem que reagir a tudo, né? Exatamente. Com certeza. Polícia da personalidade, Não é né? seu trabalho ensinar a todos como se comportar. Deixe-os dizer o que quiserem. E tudo isso faz parte da minha coisa de não se importar com o que as pessoas pensam de mim. É apenas pensar o que quiser. É quase de certa forma, e eu já fiz isso antes, às vezes, eu não tô dizendo que eu tô acima de qualquer coisa, mas quando a gente julga outra pessoa porque elas não fizeram da maneira que Sim. nós gostaríamos ou da maneira Sim. que achamos que eles deveriam fazer, estamos sendo críticos, né? Sim. A gente julga, e eu não tô dizendo que essa é a maneira certa ou errada de fazer, mas é uma coisa para notar. Sim. Tem um julgamento acontecendo. Ah, sim. E quando há um julgamento, geralmente há um certo e um errado. Sim. E é só isso, né? Isso está servindo no fluxo da nossa paz, da nossa felicidade, abundância e de estar em harmonia com o mundo. Talvez haja um momento que a gente precise tomar uma atitude, criar um limite, dizer alguma coisa, se afaste de mim, ou seja o que for. Mas é realmente mais sobre o trabalho interno onde não é da sua conta. Essa é a jornada deles. E eu não acho que nunca chegamos lá. Acho que é humano. Julgar e Julgar, criticar. sim, e é divertido. Qual Claro. é? Mas eu realmente acho que é uma maneira muito digna de gastar seu tempo e trabalhar esse músculo. Porque é também mais divertido se você apenas deixar isso para eles e deixar eles fazerem isso. Você não está mais preocupado com isso, o que traz mais disso para o seu radar de qualquer maneira. Se você pode se concentrar apenas no que parece divertido, bom e verdadeiro, apenas deixe eles terem isso de volta. Onde você diria, numa escala de 1 a 10, onde chamamos a escala de amor próprio e paz? Antes de começar a escrever, você leu sobre isso. O que eu estou supondo que tenha sido, não sei, 1 ano e meio, 2 anos antes do lançamento do livro. Eu Por gostaria volta de ser o disso. tipo de escritora, mas Antes do 10 livro. minutos antes do prazo. Era mais algo Certo. como... Bem antes de começar a escrever o livro, em que ponto você estava nessa escala de paz interna e amor próprio? 10, você estando em perfeita paz e muito amor, e 1 significando que você se odiava. Em que ponto você está na Realmente escala? depende de qual área da minha vida estamos falando. Só uma sensação Uma no sensação geral, de né? modo geral. Todas as Eu áreas diria combinadas. que provavelmente estava em torno de 3 ou 4 antes. E onde está agora? Agora, me daria um 8 ou 9. Ok. Sim. O que você acha que mudou? Porque a maioria das pessoas que fez essa pergunta antes de se tornarem mais bem-sucedidas, mais ricas, mais conhecidas, geralmente tinham uma classificação mais alta e Oh, isso é caíram. tão interessante. A maioria das pessoas, eu diria 90%, Uau! sempre me fascinou e eles dizem que a pressão, o peso de tudo isso, Oh, Deus! Não! eu realmente mereço isso, esse tipo de coisa. Então, por que você acha que mudou de 3 ou 4 para 8 ou Por 9? causa do que se trata. Essa jornada toda de escrever Você é Fodona e todos os livros subsequentes
É tudo sobre se amar. Eu coloquei se ame no final de cada capítulo. Então, tudo se resume a entrar no fluxo e se conectar com o espírito e todas essas coisas. E para mim tem sido uma educação tão grande e tão nutritiva. Quanto mais ensino, quanto mais falo sobre isso. É como se eu estivesse indo à academia espiritual. Então, isso me ajudou imensamente. E também tenho uma perspectiva interessante sobre o meu sucesso. E não sei o que isso diz sobre mim, mas realmente sinto que estou assistindo a tudo isso de binóculos de costas, como se estivesse lá longe e não fosse eu de alguma forma. Então sinto que dei a luz ao livro. Eu o fiz. Eu o escrevi. O melhor trabalho que pude. Estou muito orgulhosa do livro, mas sinto que o livro está lá fora mudando vidas. E também que as pessoas que estão o lendo, elas estão mudando suas vidas. Eu não mudei a vida delas. Eu apenas dei a luz a essa coisa porque muitas pessoas o leem e não mudam suas vidas. Eu realmente acredito os leitores por mudarem suas vidas. Eu os ajudei, mas eu não fiz isso. Eles fizeram. Você sente que escreveu esse livro para si porque você estava no 3 ou 4 com na época? certeza. Sim, totalmente. Eu amo isso porque já fizemos experiências meditativas e treinamentos de inteligência emocional e eu fui, né? Eu acho que você escreveu no livro, eu acho que você foi ao Instituto Hoffman, Amo algo assim. Hoffman. Você foi lá? Eu fui a algo semelhante, se chama MITT, em LA, que foi tudo sobre uma experiência de várias semanas de exercícios emocionais e coisas do tipo. Diálogos, esse Gritos tipo de... e choros. Você sabe, tudo isso, né? E quando você escreveu, quando eu estava lendo o seu livro, eu pensei, eu tinha passado por isso. Certo. Eu disse, eu conheço o poder disso, o quão útil é liberar emoções, Sim. as histórias antigas, narrativas antigas, crenças que temos sobre nós. Tem muitas modalidades diferentes, mas eu passei por uma semelhante à sua, então eu tenho curiosidade, se você pudesse olhar 10 anos no passado, com você estando 10 anos mais velha. Então você está 10 anos mais velha que agora, Sim. mas está olhando através de binóculos do passado para hoje. Certo. E você estivesse treinando a si mesma, com 10 anos de experiência. Definitivamente pare de reclamar. Essa é uma das minhas maiores metas. É realmente parar de reclamar. Isso seria uma coisa adorável. Na Do que verdade, você eu nem reclama? reclamo tanto, mas gostaria de não fazer isso de jeito nenhum. Eu realmente gostaria. Sou bem controlada. O que isso faz com a gente quando fazemos isso? Como Faz isso... você se concentrar no negativo e atrai mais disso para o seu radar. Te tira da gratidão e da fluência da sua frequência. E sou a pessoa mais sortuda que conheço. Então, sério? E você pode ter crises de temperamento e não precisa ser poliana o tempo todo. Sou uma grande defensora de sentir-se pena, de pirar Claro, com e ficar certeza. bravo. Tire de você, isso né? de você. Ok, número 1. Então, fazer essa escolha. O número 2 seria... Acho que se trata de ser mais proativa sobre as coisas que amo fazer, de verdade. E estou começando isso agora. Estou planejando uma viagem de rafting, além de retiros espirituais e tudo mais. Isso foi o outro. Foi meditar mais, melhorar minha prática espiritual. Então, ficar mais proativa sobre planejar as coisas que amo. Atividades, hobbies, experiências, Sim, porque... pessoas, amigos. Adoro fazer coisas, mas realmente não sou a melhor planejadora. Então, este ano estou planejando. E uma das 3 coisas favoritas que gosto de fazer é estar ao ar livre. Fazer uma grande caminhada, uma viagem de acampamento, ou uma viagem de mochila com pessoas que amo. Então, ser a pessoa que planeja essas coisas, porque elas não acontecem a menos que eu as Claro. planeje. E o terceiro foi meditação, Sim, né? realmente ficar... Sou muito boa em meditar. E tenho uma boa prática. Mas sinto que poderia ser mais consistente nisso e apenas melhorar meu jogo espiritual e aumentar meu músculo espiritual. Então você treina a si mesmo Sim. a partir do futuro. Sim. Acho que parar de pensar que não posso atingir o sucesso, que sou muito bem-sucedida, isso seria outro. Você acha que muitas mulheres sabotam seu sucesso financeiro porque acham que não Interessante. vão atrair o homem dos seus sonhos assim? Aposto que sim. Viver em uma sociedade patriarcal como mulher é realmente interessante. E é um momento tão empolgante para ser uma mulher agora. Estou muito empolgada. Só porque sinto que há muitas coisas sendo expostas sobre a forma como fomos criadas. Mas mesmo assim me pego pensando. Eu tive que contratar um encanador e havia uma encanadora.
Eu pensei, não vou contratá-la, vou contratar ele. E eu pensei, oh, sério, Jen? Isso foi uma reação instintiva, porque fomos criados para pensar que os homens são mais Uau. capazes. E isso é profundamente enraizado em mim. Então eu posso perceber e, obviamente, não fazer isso. Mas é tão profundamente enraizado, que tenho certeza de que as mulheres não se deixam ter sucesso por causa disso. E que também não é algo menininha, que não é feminino. E apenas todas essas coisas que eu não acho que estamos cientes que agora estão surgindo. Uau! Sim. Quão importante é a cura do nosso passado, dos nossos pensamentos ligados a ter paz em relação a ganhar dinheiro? Super importante. Porque se você sair e ganhar um bom dinheiro e ainda se sentir estranho com isso, você não vai aproveitar e provavelmente vai perdê-lo, ou vai enterrá-lo no quintal, e nunca gastá-lo, ou... Acumular. Sim, então é. Qual a coisa da qual as pessoas deviam se concentrar mais para se libertar financeiramente? Acho que isso é diferente para cada um. Acho que todos nós somos alimentados com diferentes mentiras e medos e coisas. Acho que é descobrir qual é o seu problema. E vou lhe dizer, a maneira como descobri o problema para mim, esfaqueando meu pai no coração como eu estava falando anteriormente, foi gastando dinheiro. Então eu fiz a carta ao dinheiro. Estava fazendo todo o trabalho. Estava realmente empenhada em descobrir minha relação com o dinheiro. Eu estava em um seminário de coaching. E esse coaching estava falando no palco e disse que cobrava $85.000 por ano para trabalhar com ele. Ele era ótimo e eu realmente gostei dele. E eu realmente queria trabalhar com ele. E quando ouvi $85.000, porque eu estava fazendo todo esse trabalho na minha consciência de riqueza, em vez de pensar, caramba, ele é caro. Ele tá louco, Em vez disso, pensei, como vou conseguir $85.000? Foi onde minha mente foi primeiro. E isso só aconteceu porque eu estava frequentando a academia espiritual financeira por tanto tempo que minha mentalidade estava neste ponto. E tive uma visão do meu pai. E muitas coisas vêm até mim visualmente. E ele sempre usava essa camisola amarela com o decote em V. E ele tinha as mãos nos bolsos e estava olhando para o chão muito triste. E eu pensei, meu Deus, é isso? Isso vai matá-lo se eu ficar rica. Porque ele não poderá me mostrar que me Meu ama mais. Deus. Foi tão profundo. E isso realmente foi a gota d'água para mim. E aí você fez o que Foi depois disso? interessante. Acabei não trabalhando com aquele coach. Isso te fez pensar sobre isso, né? Mas acabei contratando um coach diferente Por algumas muita semanas grana. depois pelo mesmo Uau. valor. Então, como você curou essa crença de eu vou matar o meu pai se eu ganhar muita grana? Você teve Sim. conversas com ele? Você fez algo internamente? Não tinha nada a ver com ele. Era sobre mim e minha percepção. Então comecei a visualizá-lo muito orgulhoso de mim, me apoiando e feliz, e dando a volta por cima. Apenas pensando que ele ficaria tão aliviado que eu posso cuidar de mim mesma. Meu pai me teve quando era mais velho. Então ele vai se sentir tão descansado. E a outra coisa engraçada também, meu relacionamento com isso era meio áspero. Quando comecei a ganhar dinheiro e contava a ele sobre isso, ele não ouvia muito bem. E eu dizia, pai, acabei de receber tanto. E ele dizia, isso é bom. No final da ligação ele dizia, você precisa de ajuda financeira? E eu dizia, pai, eu acabei de te contar isso. Então eu meio que... Depois do momento do suéter amarelo, mão nos bolsos, percebi que essa era a única maneira dele mostrar amor. Então eu poderia dizer, pai, acabei de ganhar $10 milhões. E no final da ligação ele dizia, Você quer $20? você precisa de $20? E eu dizia, seria ótimo, muito obrigada. E eu conseguia ver o quanto significava para ele. E eu pegava os $20 e estava tudo bem. Uau. Ele dizia eu te amo, ele falava... Ah, ele sempre dizia eu te amo. Ele era um super introvertido. E ele era realmente desconfortável com emoções. E ele é italiano. E eu pensei que eles estavam gritando. E eu dizia, você tem Certo. certeza que é italiano? Claro, claro. Mas essa era a maneira dele de mostrar afeto, né? Que ele te amava por meio desse gesto. E ele também foi criado para pensar que os homens são provedores. Mesmo que você ganhe dinheiro, eu ainda vou te apoiar, né, avô? Sim. O que você acha que teria acontecido se você tivesse parado de permitir que ele te desse esses 10, 20, $50? Isso teria Porque ele queria te magoado. dar, né? O que ele teria... Isso teria magoado muitos sentimentos dele. E teria feito ele se sentir afastado de mim. Isso é interessante porque
você não precisa que alguém pague as coisas por você. Você pode pagar a sua própria vida, pode pagar por comida, jantar, viagens, casa. Você não precisa que as pessoas Certo. paguem. A coisa que eu aprendi nos últimos anos em relacionamentos com a minha namorada é que ela pode cuidar das próprias coisas. Ela cuida das próprias coisas e cuida de certas coisas. Existem coisas que eu cuido por nós e cuido de mim financeiramente de certas maneiras, mas eu cheguei ao ponto em que eu não preciso pagar por tudo para me sentir suficiente, para sentir que eu sou bom o suficiente, ou Certo. merecedor disso, ou do valor Certo. que eu dou financeiramente a isso. Agora, novamente, eu não quero impedir de que ela possa pagar pelas coisas que ela conquistou. Eu quero que ela possa pagar por certas coisas por conta própria, mas isso significa que eu posso me apresentar de um jeito diferente, talvez não financeiramente, mas espiritualmente, com a minha presença, minha generosidade, palavras, tempo, minha atenção e poder fornecer valor em outras maneiras, né? Não ligadas a dinheiro. E às vezes pode ser desconfortável se não treinamos a fornecer valor fora do dinheiro nas relações. Eu tive que aprender isso, né? E tem sido uma descoberta muito poderosa de muitas maneiras para mim. É muito bom. Legal. E não tem sido nos últimos 2 anos, foram uma década fazendo isso. Mas isso me permite não me sentir tipo, ela tá pagando pela própria comida agora e eu não valho nada. Certo. Sim. Eu não sou nada pra ela. Certo. Sim, sim, sim. E tem sido poderoso capacitá-la a tomar decisões financeiras, né? O que ela já estava Sim. fazendo antes de mim. Ela não precisa de mim pra fazer Certo. isso, ela tá fazendo. Sim. Mas pra eu não me sentir como se tivesse que pagar por Sim. tudo e ela apenas me deixasse fazer isso. Sim, eu sei. É interessante. É uma provisão mútua de valor na relação. Intencionalmente e pacificamente também. A moeda mais valiosa pra mim é a paz. Então, Sim. eu escolheria paz no lugar do dinheiro sempre. E ela traz paz pra essa relação. Então, eu não preciso que ela gaste dinheiro em nada. Basta estar em paz e você vai ter um homem feliz. Aham. Eu acho que isso é algo pra pensar, né? Como é que você pode trazer valor pra uma relação e isso não está diretamente ligado ao dinheiro? Ouça, Luiz, eu vou te dar um cheque depois que sair daqui. O fato de você dizer isso logo depois de eu falar, claro, é a coisa do meu pai. Qual é? É algo para se pensar com certeza. Qual a maior lição que seu pai te ensinou? Não sei se é uma grande lição, mas é uma história muito engraçada, então tenho que contar. Acho que ele me ensinou muito sobre perspectiva, porque ele cresceu na Itália, em Nápoles, e ele não veio pra cá até ter uns 20 e poucos anos. E ele sempre achava que as crianças americanas eram mimadas. Meu Deus, vocês são umas criancinhas choronas. Lembro de uma vez na faculdade eu disse, pai, você pode me ajudar a pagar terapia? Gostaria de falar com o terapeuta. E ele disse, você não precisa de terapia. Sabe do que você precisa? De uma guerra travada no seu solo. Meu E eu Deus! disse, ok, certo, boa perspectiva. Acho também que você pode amar de diferentes maneiras. Sinto que isso é meio que... O que ele realmente me ensinou com relação ao dinheiro era só o jeito dele. Você ama da forma que pode. O homem não conseguia olhar para mim sem chorar. Sério? Mas ele não conseguia expressar. Ele não Interessante. conseguia. E eu fiquei muito brava com ele. Não te dizer certas Sim, coisas? e por não me ouvir da maneira certa. E ele viveu até os 90 e poucos anos. E fico tão feliz que ele viveu tanto, porque me sinto tão bem com o lugar em que nosso relacionamento estava quando ele partiu. Eu disse, deixe Ele ir, tá fazendo o Jen. melhor dele, né? O melhor que pude. E quão sortuda sou por ter um pai que me ama tanto. Foi realmente muito, muito bom. Sinto que ele realmente me ensinou muito sobre. Não precisa ser como você espera que seja. Pode ser diferente. Alguém pode te amar de maneira diferente que você os amaria e esperaria. E você deve ser grato por isso. Isso é lindo. Eu adoro isso. Sim. E eu quero te perguntar sobre coaching, porque eu vi coaching várias vezes. Como atleta, eu sei o valor do coaching, desde o esporte até os negócios, né? Tem um coach de relação, de saúde, de nutrição, em todas as áreas, porque coaching funcionou pra mim como atleta para alcançar objetivos Sim. e realizar sonhos que eu tive no esporte. Então, quando eu fiz a transição do esporte para a vida, a primeira coisa que eu fiz foi procurar mentores e coaches para me orientar no caminho.
Eu não acho que eu estaria onde eu estou hoje sem ótimos coaches e guias. Você acha que todos nós deveríamos encontrar um coach financeiro ou ter algum tipo de coaching relacionado a dinheiro, seja um consultor financeiro, talvez ler um livro ou ouvir um conteúdo sobre dinheiro, ou devemos ter guias e coaches? Sim, principalmente se você não está ganhando dinheiro. É. Você precisa de dinheiro e você precisa agora. Portanto, arrume um coach. Como sempre falo, atletas olímpicos têm coaches. E por que você acha que você e suas tentativas desajeitadas de juntar as coisas? Porque você acha que não precisa de um. Foi isso que me fez começar. Eu pensei, eu tenho Certo. tentado por 40 anos sozinha e não consegui. Acredito no coaching porque também sabemos como é quando estamos dizendo: como eu treinaria alguém passando pelo que eu estou passando? É super fácil quando não sou eu. Um coaching também faz isso. Eles estão olhando para isso sem toda a sua confusão, então eles conseguem ver muito mais facilmente. E um bom coach pode economizar muito tempo e dinheiro a longo prazo. Você tem um coach agora? Não agora, mas ainda estou nessa fase de incubação. E talvez eu Descobrindo o que precise de quer, um né? coach para me ajudar a pois descobrir é. o que quero fazer a seguir. Não tenho medo de contratá-los. Certo, mas você tá numa temporada de descoberta e reflexão sobre o que você Sim. quer, né? Você fez tanto na última Sim. década e agora quer descobrir o próximo passo. Tipo, aqui onde eu tô Sim. agora, como é que eu quero contribuir, me apresentar. Sim. Interessante. Sim. Eu vou procurar você. Estou fazendo coisas ainda. E realmente acredito em não ficar sentada e tentando descobrir. Porque quando você está prestes a fazer algo novo, você não sabe o que é. Você tem que sair e fazer coisas. Experimentar coisas, né? Experimentar coisas. Estou lá fora experimentando coisas com certeza. E temos muitas coisas legais acontecendo nessa área. Então é tudo muito divertido. Isso é ótimo, Mas é ótimo. apenas... Vivendo o sonho, Jane, eu tenho umas perguntas finais pra Ok. você. Qual a coisa que você mais se orgulha que a maioria das pessoas não sabe a seu respeito? Eu diria que sou uma amiga muito boa. Eu tenho amigos. Eu tenho amigos de longa data desde sempre, e muitos deles. E somos como uma família. Legal. Sinto que sou uma colecionadora de arte e tenho todas essas obras-primas da humanidade que eu simplesmente escolho as boas. É ótimo. E eu as mantenho por perto porque elas são realmente importantes para mim. Isso é legal, Sim. eu gosto dessa explicação. Você é uma... uma curadora de arte Eu da sou. humanidade. Eu Estou gostei. te dizendo, Gostei eu disso. quero fazer uma É, revelação que será chamada de festa por algumas pessoas. Eu adorei. Eu fiz essa pergunta a você na nossa entrevista anterior, e que foi uma entrevista virtual, mas eu tô curioso para saber sobre sua resposta agora. Ok. Então a gente tem que refletir depois sobre quais eram aquelas respostas e agora. Sim. Essa pergunta se chama As Três Verdades. Então Ok. imagine um cenário hipotético, você Ok. pode viver o tempo que quiser nessa terra, Ok. mas um dia se apagam as luzes desse mundo físico e você tem que ir. Ok. Mas você consegue realizar, criar e alcançar tudo o que quis. No entanto, por qualquer razão, todo o seu material escrito, áudio e vídeo tem que ir com você. Ok. Seus livros, essa entrevista, tudo desapareceu. Cenário hipotético. Ok. Mas você pode deixar para trás 3 verdades, 3 lições que você quer compartilhar com o mundo, Sim. e isso é tudo que teríamos de você. Quais seriam essas 3 verdades? Bem, vamos ver. 3 verdades seriam: a coisa mais importante a desenvolver se você realmente deseja viver uma vida incrível é a sua mentalidade. Realmente desenvolva a sua mentalidade e preste atenção a ela. Faça a coisa assustadora. Definitivamente, faça a coisa assustadora todos os dias e divirta-se o máximo que puder. Para que mais estamos aqui? É, maravilhoso. Você tem novamente o aniversário de 10 anos do seu livro Você é Fodona. Você tem outros livros incríveis. Você pode nadar em dinheiro. You're a Badass Every Day, Badass Habits. Tantos livros incríveis. Bestseller do New York Times. Você também tem um curso incrível. É um curso de coaching. Um curso de coaching em grupo. É tão Legal. divertido. jensincero.com, SINCRO, onde eles podem ter mais informações. O que é que eles recebem nesse curso de coaching? Bem, eu estou fazendo isso ao vivo agora.
o que não faço há 8 anos e é muito divertido. Senti falta do coaching. Senti muita falta de falar com as pessoas. E tenho vendido como um curso há algum tempo, mas agora estou de volta. Basicamente, dura 8 semanas. E o que eu amo neste curso é que eu o escrevi logo após terminar de escrever Você é Fodona. Então, coloquei muita gestão de tempo e um pouco de coisa do tipo na mesma pegada. E a cada 2 semanas tem um elemento espiritual. Você começa a aplicar o espiritual ao tátil. Falamos sobre tudo isso, mas a menos que você realmente esteja fazendo isso enquanto está tomando medidas, quem se importa? As pessoas estão se divertindo muito. Você recebe um vídeo no início da semana, você recebe um PDF com o vídeo, e a cada 2 semanas, uma chamada de coaching em grupo de 90 minutos comigo. Legal. E é gravado. Então, se não estiver lá, tudo bem. Ou uma meditação guiada ou algo motivacional. Isso é lindo. E um grupo no Facebook onde você pode interagir com as outras pessoas no curso. Todo mundo pode se beneficiar de um coaching com você. Obrigada. Essa energia eu adoro. Você também está nas redes sociais, em todos os lugares, Gente Sincero, no Twitter, Instagram, Facebook. Qual a plataforma que você usa Eu mais? gosto mais do Instagram. Instagram. Então sigam ela lá. Então, se você gostou disso, siga ela lá, compartilhe uma história, deixe uma mensagem sobre a lição mais importante desse episódio nas redes sociais. E também nos comentários aqui embaixo no YouTube. Eu quero te agradecer, Jen, pela sua jornada, por ser um exemplo do que é possível para tanta gente. Além, a vida inteira, até os 40 anos, realmente você esteve presa nessa mentalidade e teve coragem de romper isso, tomando ação sobre seus medos de forma consistente, investindo em si mesmo, investindo em coaching, arriscando e se sentindo vulnerável, sobrecarregada, envergonhada, se sentir como uma fracassada. E fazer isso consistentemente ao longo dos 15 anos, né? Eu realmente te agradeço por ser um canal para compartilhar esse trabalho com o mundo, impactar tantas pessoas pelo caminho. É uma jornada muito bonita de ser. Eu sou um fã de você, do seu trabalho, livros, ressoam muito comigo, então te agradeço pelo presente que você é para a humanidade também. É lindo. Muito obrigada. De nada. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Você não é o mais fácil, mas foi muito natural. Você está aqui o dia todo. Sim. Minha pergunta final é, qual a sua definição de grandeza? Permitir-se ser, fazer e ter tudo que ilumina o seu pequeno coração. Então, toda vez que eu queria dizer não posso pagar, eu dizia que o dinheiro flui para mim fácil e livremente. E como sou humana e ainda amo estar certa, agora procuro provar que o dinheiro flui para mim fácil e livremente, em vez de provar. Olha, eu tô certo, é. Então eu encontrava Interessante. $1 na rua, o dinheiro flui para mim fácil e livremente.